Olá e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cena Pós-Créditos. Eu sou o João e hoje eu vou comentar sobre o primeiro filme que o Joe Coen dirige sozinho. Ele é conhecido por dirigir vários filmes com seu irmão Ethan Coen, como Onde os Fracos Não Têm Vez, Fargo, O Grande Lebowski, enfim, eles são dois diretores sensacionais e o Joe Coen decidiu aventurar-se na direção sozinho. E é uma adaptação de uma das peças mais famosas do dramaturgo mais famoso de todos os tempos. A Tragédia de Macbeth, ou The Tragedy of Macbeth, é um filme americano de drama de 2021, dirigido por Joe Coen. Ele é estrelado por Denzel Washington, Frances McDormand, Corey Hawkins, Brendan Gleeson e Harry Melling. O general Macbeth, ao retornar de uma grande batalha, encontra 3 bruxas que profetizam que ele se tornará rei. Impulsionado por sua esposa, Lady Macbeth, ele acaba assassinando o rei e assumindo o trono, mas é consumido pela culpa e pela paranoia. É uma abordagem interessantíssima de como se adaptar uma peça, um espetáculo teatral. Ainda mais um texto tão conhecido, um texto tão tradicional, tão importante em termos de dramaturgia. E a escolha do Joe Coen é muito interessante, na verdade. Ela é muito fora da curva, considerando o que já foi feito recentemente, como as pessoas tendem a adaptar espetáculos teatrais. Ele opta por focar em apenas 2 coisas. A primeira é o texto, a própria construção textual de Macbeth. Não à toa é aquele inglês bem arcaico, bem shakespeariano, obviamente, já que foi escrito pelo Shakespeare. É um filme que tem um foco especial no roteiro. E além do roteiro, claro, ele não seria um roteiro tão poderoso se não fosse pelas interpretações. Então essas são as 2 coisas que mais pesam aqui. Como ele trabalha o texto e como ele dá um foco especial às performances dos seus atores, que eu já adianto que todos na verdade estão muito bem. Mas como ele faz isso? Ele começa meio que ignorando o que Hollywood faria com uma adaptação. Ele não vai construir um cenário muito épico, não é uma coisa grandiosa de guerra, é uma tragédia. E ele vai abordar muitas vezes elementos da linguagem teatral na sua composição visual cinematográfica. Por exemplo, os cenários não têm um grande detalhe, eles não são muito grandes. Muitas vezes eles não recebem nem tanta atenção assim, quase como se eles fossem algo de imaginação. O que o Joe Coen faz muito em relação ao cenário é trabalhar a iluminação para que o cenário ganhe formas, o que é algo feito no teatro, por exemplo. Ele trabalha muito com a iluminação simulando holofotes. Ele trabalha muito com a projeção de sombras, construindo imagens, construindo o cenário em si. E isso por si só já mostra um controle da mise-en-scène absurdo do realizador. E relembrando, eu sempre comento aqui, a palavra mise-en-scène é uma palavra muito comum, mas relembrando, mise-en-scène é aquilo que está em cena, aquilo colocado em cena. É toda a construção que o diretor faz quando ele faz um filme. Então a câmera acaba se dividindo entre focar nesse cenário aparentemente minimalista, mas ao mesmo tempo tão potente, tão imponente e de certa forma grandioso ainda que minimalista, o que é interessantíssimo, e as performances e os closes, o trabalho de cada ator na hora de entregar suas falas. Inclusive as performances elas têm um tom de fato mais teatral. É tudo meio exagerado, como se de fato estivesse num palco. Não é nada natural, o que faz total sentido se você pega o texto, o contexto e a proposta de tudo. Uma boa interpretação não necessariamente é natural. Depende da proposta do filme. E aqui, essa coisa mais teatralizada, esses grandes monólogos, esse inglês mais difícil, combinam muito bem. E eu preciso destacar 3 pessoas aqui. A primeira é o Denzel Washington, no papel principal. Ele tem uma presença gigantesca. A Frances McDormand como Lady Macbeth. E, na verdade, mais especialmente, a Catherine Hunter, que interpreta as 3 bruxas na obra. Ela não aparece tanto assim, mas quando ela aparece, é um impacto gigantesco que ele permanece com você
ao longo de toda a projeção e até mesmo depois dos créditos. Os momentos mais marcantes para mim são os que envolvem a atriz. E ainda comentando um pouco essa questão visual, a escolha do preto e branco para poder trabalhar as sombras dessa forma, para mim é sensacional, eu acho que combina perfeitamente. Não é uma escolha de usar um preto e branco exclusivamente porque sim, para parecer cult, para parecer diferente. Não, ele tem propósito para que essas sombras, esse altíssimo contraste entre preto e branco, possa ser trabalhado aqui dentro. A razão de aspecto, inclusive, ela é reduzida. E isso faz com que o diretor consiga trabalhar uma verticalidade em relação ao cenário que é impressionante. É algo similar ao que o Zack Snyder disse que queria fazer com sua versão da Liga da Justiça, mas ele não conseguiu, que é pegar esse espaço mais reduzido e trabalhar a cena, né, as figuras, as sombras aqui, os cenários no geral, de forma que eles tenham uma imponência vertical muito grande. O Joe Cohen soube fazer isso muito bem, não utilizando os espaços laterais, fazendo essa razão de aspecto mais reduzida. Novamente, o que pode ser para muitos uma escolha para deixar o filme mais cult, preto e branco, filme meio quadrado, razão de aspecto, aqui tem um propósito narrativo. Aqui funciona muito bem. E uma outra coisa que eu achei interessante é esse contraste entre toda essa questão clássica, tradicionalista do texto de Shakespeare, do preto e branco, da razão de aspecto reduzida, e como esses elementos estão contrastados com a fotografia digital extremamente limpa e cristalina. Até faz com que em alguns momentos você tenha um grau de realismo visual, né, de muitos detalhes, de poros, de expressões faciais, de minúcias assim, que são muito mais presentes porque você não tem o grão do filme, por exemplo, esse granulado. Acabou criando uma estética fascinante, uma estética diferente, uma estética própria para essa obra do Joe Cohen. E só isso já é interessantíssimo. Agora, uma outra coisa que merece ser louvada é a duração do filme, né? Num universo em que o Batman vai ter 3 horas e todos os filmes aparentemente tem que ter 2 horas e meia, 2 horas e 40, ele é um filme curto. É um filme que tem um texto dificílimo, mas ele que não se alonga. Ele tem um ritmo lento, naturalmente. Se trata de um espetáculo teatral baseado em uma obra de Shakespeare do século XVII, se eu não me engano. Então, por si só, quando ele abraça essa questão dessa fidelidade no texto, se torna uma experiência que pode ser um pouco maçante para alguns, um pouco difícil. Mas que dentro dessa proposta, eu acho que não teria como ter sido feita de forma melhor. Eu gostei bastante do filme. Pensando agora, na verdade, gravando esse vídeo, escrevendo o texto, eu percebi que eu gostei muito mais do que eu achei que eu tivesse gostado. E A Tragédia de Macbeth é um filme diferente, é um filme muito único, que saiu agora, no começo de 2022, final de 2021. É um filme interessantíssimo e que acho que infelizmente não tá tendo tanta atração, não tá tendo tanta atenção quanto merecia. É um filme talvez um pouco difícil, mas ao mesmo tempo um filme que recompensa aquele que decide explorar esse universo. E você ainda não viu? Ficou com vontade de ver? Já viu? Concorda? Discorda de mim? Deixe sua opinião aí nos comentários se você gostou do que viu. Quer mais conteúdo sobre cinema com críticas, vídeos, ensaios e recomendações? Curta o vídeo, se inscreva no canal, segue a gente nas nossas redes sociais que tem o link na descrição também. Muito obrigado, até a próxima e falou!